para todos, aqui é o professor Ronan com mais uma videoaula, agora mostrando sobre algumas configurações de redes dentro do próprio Windows. Vamos lá? Então vejam bem, existe uma tecla de atalho no Windows que ela abre o executado Windows. O que é o executado Windows? É um local onde você acessa para você poder conseguir acessar outros programas através do seu executável. No caso, essa tecla de atalho, ela é o WinKey mais a letra R, tá? O WinKey é aquela tecla Windows. Então, eu vou aqui, o WinKey R, ele abre o executado Windows, como vocês podem ver, esse aqui é o executado Windows, e aqui dentro nós digitamos o comando que nós estamos precisando. No caso, se eu quisesse abrir o Paint, eu digitaria MS Paint, pressiono Enter, e ele vai abrir o Paint para nós. Tá certo? Aí, se eu quero fechar, eu posso utilizar a tecla de atalho Alt mais F4, que é outra tecla de atalho que fecha um programa. Eu vou novamente o WinKey R e vou digitar aqui, se eu quisesse abrir o WordPad, seria o Write, o comando para digitar aqui dentro, o Write. Eu pressiono Enter e ele abre para mim aquele programa de texto do próprio Windows, que é o WordPad, né? Se eu não quero ele, fecho com Alt F4. O WinKey R, existe também o comando que abre o prompt de comando do Windows. O prompt de comando do Windows, ele se abre do executável CMD. Tá? Digitou CMD, pressionou Enter, ele vai abrir o prompt de comando do Windows, que é aquela tela do antigo MS-DOS. Aqui dentro, nós podemos maximizar, tá? E nós podemos utilizar alguns comandos. Um exemplo, se eu quero ver os arquivos que está dentro dessa pasta aqui, o Windows 10, eu utilizo o comando dir, pressiono Enter, e ele vai mostrar tudo que tem dentro dessa pasta Windows 10. Ó. Nós temos aqui vários diretórios. Esses diretórios são as pastas, tá? A mesma coisa que pasta, o horário em que elas foram criadas ou modificadas e também a data. E aqui ele mostra, ó, tem 0 arquivos, não tem arquivos, mas tem 15 pastas, tá? Ele mostrou aqui do diretório Windows. Se eu quisesse ver aqui do Users, eu poderia digitar dir, colocava ponto, ponto. O que esse ponto, ponto significa? Esse ponto, ponto significa o diretório anterior do atual, tá? Qual que está o anterior do atual? Qual é o meu atual? O meu atual é o Windows 10. Qual é o anterior do atual? É o Users. Então, se eu digitar dir, pontinho, pontinho, ele vai me mostrar o que tem dentro do diretório user. Esse aqui representa o diretório pai, tá? Que no caso o pai é o user. E o Windows 10 no caso é o diretório filho, que é onde nós estamos logados no momento. Se eu fizer isso e pressionar Enter, ele vai mostrar, ó, pasta de C2.users. Lá dentro de users, eu tenho 0 arquivos e tenho 4 pastas. Olha os pontinhos lá, ó. Em toda a exibição, ele vai mostrar para você o pontinho, que representa o diretório corrente, o diretório atual, e os 2 pontinhos que representam o diretório anterior, ou o diretório pai. Olha um outro exemplo bem interessante. Se eu utilizar o comando CLS, que esse comando CLS é um comando utilizado para limpar a tela do computador, e pressiono Enter, ele limpa a tela. Se eu digitar aqui, ó, dir, e pressionar Enter, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para você tudo que tem dentro do diretório Windows, do meu diretório atual. Se eu fizer isso, ele vai mostrar, e nós já vimos isso aqui que eu mostrei para vocês. Por que eu repeti? Porque eu quero que você entenda que se eu digitar dir e colocar apenas um pontinho, ele vai mostrar também os arquivos e os diretórios que está dentro do Windows 10, ou seja, essa mesma exibição aqui, ó. Eu posso digitar dir, pontinho, e pressionar Enter, tá? Que vai mostrar, olha só, do diretório Windows, ou digitar simplesmente dir. Então, praticamente, nós não utilizamos essa regrinha de colocar dir, espaço, pontinho, para exibir os arquivos do diretório atual, bastando digitar apenas o comando dir. Agora, se eu precisar ver o que está no diretório anterior, no diretório pai, aí sim, aí eu digito dir, pontinho, pontinho, que ele vai me mostrar do diretório anterior, tá, gente? Vou tornar a limpar a tela aqui com CLS. Então, o Windows 10 é o meu diretório atual, Users é o meu diretório pai, no caso, o diretório anterior, e essa barra aqui, pessoal, é chamado de raiz, tá?
Esse raiz aqui é o diretório principal do disco, ou seja, é o primeiro diretório criado, e nem somos nós que criamos, na verdade, já vem dentro do disco. O pendrive tem um diretório raiz, o CD e DVD tem um diretório raiz, o HD tem um diretório raiz, tá? Então esse raiz é o primeiro diretório que existe, a partir dele é que você cria os outros, tá? Esse C2 pontos aqui representa o seu disco atual, a sua unidade lógica atual. C2 pontos é a unidade lógica que representa o HD. Então, estou no HD, na partição C do HD, dentro da pasta Windows 10, onde o Windows 10 está dentro de user. Isso aqui é um endereço da pasta, tá? Então, aqui dentro, se eu digitar também o comando ipconfig, esse comando ipconfig, ele vai mostrar para nós em que rede nós estamos conectados. Eu vou pressionar Enter e ele vai mostrar aqui para nós, ó. Aqui embaixo ele mostra adaptador de rede sem fio Wi-Fi, que é onde eu estou conectado nesse momento. Aqui ele vai mostrar o meu endereço IPv6, tá? Do meu computador e da rede que eu estou conectado. Ele vai mostrar o meu endereço IPv4, que esse endereço IPv4 é o endereço da minha placa de rede que eu tenho nesse notebook que eu estou utilizando. A máscara de subrede, que é a configuração da rede, a máscara dela, tá? Que geralmente é 255, 255, 2550, e o gateway padrão, tá? Que geralmente a gente entra aqui para fazer configuração dentro do nosso modem ou do nosso roteador. Então, se alguém perguntar para você assim, qual que é o IP do seu computador que você está utilizando? O que você vai fazer? Você vai digitar apenas o comando ipconfig e você vai olhar aqui, ó, endereço IPv4, que é, no meu caso aqui, é 192.168.1.7, tá? Isso aqui, gente, cada computador conectado em uma rede muda, tá? Nesse meu caso aqui, o meu é o final 7. Se ligar um outro notebook aqui e utilizar essa mesma rede Wi-Fi, aqui possivelmente vai ser o 8, depois o 9, depois o 10 e assim sucessivamente. A configuração dessa rede do qual eu estou conectado, ela está com distribuição de IP automático. Então, o que acontece? Quando qualquer outro equipamento conecta nessa rede, automaticamente é gerado um novo IP para esse equipamento que está sendo conectado. Uma pergunta, será que o IPv4 ele é fixo, sempre vai ser esse? Não, ele muda, tá? Por isso que ele está no automático, que ele muda. O meu aqui hoje está o 7, amanhã pode ser o 8, pode ser o 9, mas esse é o endereço do meu computador nessa rede que eu estou conectado. Se eu configurar aqui outros computadores nessa mesma rede, através desse IP aqui, eu consigo acessar esse computador que eu estou utilizando de outro computador, mas que estejam conectados dentro da mesma rede. Eu posso colocar uma pasta compartilhada e acessar, assim, esses arquivos, que nós iremos fazer isso na prática, eu mostrando para vocês em outras aulas. Bom, pessoal, então o ipconfig é um comando dentro do Windows, ou talvez do prompt de comando, que exibe as informações da sua rede que você está conectado. Se eu digitar aqui, ó, ipconfig, muitas vezes acontece da gente estar com problema na internet, a internet não está funcionando, está com algum problema na conexão. Geralmente nós utilizamos resetar o endereço de IP e gerá-lo novamente. Como que a gente reseta o endereço IP? A gente coloca ipconfig, a barra, essa barrinha, ela é chamada de barra paramétrica, tá? A gente coloca essa barra e digita o comando release, tá? Que é um comando para ele poder resetar. Eu vou pressionar Enter e aí ele já está fazendo aqui, ó, adaptador, está resetando o endereço IP. Observe que ele não mostrou mais nada, tá vendo? Que perdeu toda a configuração desse computador na rede. Nesse momento, eu não estou conectado em nenhuma rede e o meu computador está sem conexão com a internet. Agora, eu posso pedir para criar novamente o endereço IP. Como que eu faço? Eu digito ipconfig barra paramétrica e digito o comando renew. Renew é para renovar o meu endereço de IP. Quando eu pressiono Enter, ele vai gerar novamente, tá?
criando esse endereço, fazendo a conexão e buscando. Observa que agora ele trouxe o mesmo endereço de IP, porque não teve nenhum outro equipamento conectado, veio o mesmo. Se durante esse processo que eu resetei, tivesse ligado outro computador nessa rede, possivelmente esse número de IPv4 seria outro, não seria esse final 7. Então, eu mostrei para vocês aqui dentro do prompt de comando, o comando dir, que mostra os arquivos de uma pasta, de um diretório, o comando dir ponto, que mostra os arquivos e diretórios da sua pasta atual, o dir ponto ponto, que mostra os arquivos e diretórios da pasta anterior, da pasta pai. Mostrei para você o comando cls, que até vou utilizar ele aqui agora, que o comando cls, ele limpa a tela no prompt de comando. Mostrei para você também o comando ipconfig, se você quiser visualizar em que rede você está conectado e qual o seu endereço IP na rede. Mostrei também o comando ipconfig/release, onde vai resetar o IP do seu computador quando o seu computador estiver com problemas na internet. E mostrei também o comando ipconfig/renew, que renova o IP do seu computador. Através dessas configurações, você pode resolver pequenos problemas de conexão com a rede, tá? Então, por enquanto é só isso, esses comandos para vocês conhecerem. Pratique aí no seu computador, pratique na sua casa, mas lembre-se, quando você utilizar ipconfig/release, ele vai desconectar você da internet. Só vai conectar novamente quando ele renovar o IP novamente do seu computador, que você mesmo pode utilizar o ipconfig/renew. É isso aí, pessoal. Um forte abraço do professor Ronan e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.